Sabe, existe uma barreira invisível que pode estar sabotando o sucesso financeiro e profissional de muita gente neste exato momento. E não é falta de habilidade ou de esforço. Hoje, a gente vai falar sobre a solidão e como ela impacta, e muito, as nossas metas de prosperidade. Antes da gente mergulhar nos dados, um recado rápido. Se você busca um conteúdo que conecta desenvolvimento pessoal e sucesso, considere se inscrever aqui e já deixar aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo análises como esta. Agora, vamos ao que interessa. Ok, vamos começar com um número que exige atenção. 46%. Pensa nesse número por um instante. É quase metade. Mas metade de quê, exatamente? Pois é, quase metade da população, segundo vários estudos, se sente regularmente solitária. É um pouco irônico, né? Em um mundo que nunca esteve tão conectado, com tecnologia que nos une de um continente a outro, a gente está, na verdade, cada vez mais isolado. É uma verdadeira epidemia silenciosa. E aqui vem a pergunta central desta nossa análise. O que esse sentimento de isolamento tem a ver com as metas de construir riqueza, de investir, de prosperar? A resposta é simples: tudo. A solidão não é só um sentimento ruim, é uma barreira invisível que pode estar sabotando o caminho para o sucesso. Vamos entender como. Para a gente entender de verdade o impacto da solidão, primeiro a gente precisa, digamos, reprogramar a nossa visão sobre ela. Não se trata de uma fraqueza ou um defeito de caráter, é pura biologia. Pensa assim, a solidão é uma função do nosso corpo. Igualzinho à fome, que avisa que o corpo precisa de comida, a solidão é o alarme do cérebro dizendo que a gente precisa de conexão social. Não tem vergonha nenhuma nisso, é um mecanismo de sobrevivência. O que é bem interessante aqui é essa comparação direta. A fome é um impulso que a gente não pode negar, é para nossa sobrevivência individual. A solidão, por sua vez, é um impulso igualmente poderoso, mas para a sobrevivência do grupo. E para nós, seres humanos, a sobrevivência do grupo sempre foi a chave para a sobrevivência individual. Vamos voltar uns 50 mil anos no tempo. Para os nossos ancestrais, ser expulso da tribo não era só um probleminha social, era uma sentença de morte. Sozinho, era impossível caçar, se proteger de predadores ou cuidar dos filhos. A conexão não era uma opção, era uma necessidade biológica fundamental. Nossos cérebros evoluíam com essa regra gravada bem no fundo. E para garantir que a gente ficasse no grupo, a evolução desenvolveu um sistema de alerta genial, a dor social. A dor que a gente sente com a rejeição ou o isolamento não é coisa da nossa cabeça. O cérebro processa essa dor nas mesmas áreas da dor física. É um alarme gritando: atenção, seu lugar na tribo está em risco, corrija isso logo. Esse sistema funcionou perfeitamente por milênios. Só que, no mundo moderno, quando a solidão se torna crônica, esse mesmo mecanismo de sobrevivência se volta contra nós. Ele cria um círculo vicioso bem perigoso que afeta diretamente a nossa capacidade de prosperar. Quando o alarme da solidão toca sem parar, o cérebro não desliga. Pelo contrário, ele entra em estado de alerta máximo, um modo de autopreservação. Ele começa a interpretar o isolamento prolongado como uma ameaça constante à sobrevivência. E o que acontece nesse modo? O cérebro fica hipervigilante. Ele começa a procurar perigos em todo lugar, especialmente nas interações sociais. E o paradoxo é que, enquanto ele foca mais nas outras pessoas, a habilidade de interpretá-las corretamente diminui. Um rosto neutro de um colega de trabalho pode ser lido como hostil. Uma resposta rápida por texto é interpretada como raiva. O cérebro começa a construir um mundo lá fora que reflete o isolamento aqui dentro. Isso nos leva direto a esse ciclo de retroalimentação. Começa com o sentimento de isolamento. Isso gera tensão, o que faz com que a atenção se foque só nas interações negativas, confirmando aquela visão de mundo. Esse foco no negativo leva a um comportamento de evitação para não sentir mais dor, como recusar convites ou não iniciar conversas, e esse comportamento, claro, leva a um isolamento ainda maior. É uma espiral descendente que se auto-perpetua. Se esse ciclo soa familiar, se bate com alguma experiência, saiba que isso não é uma falha de caráter, mas sim um mecanismo cerebral. Se essa explicação trouxe um momento de clareza, mostre o apoio com um like e se inscreva para a gente continuar a desvendar esses temas tão importantes. Agora que a gente entendeu a biologia e a neurologia por trás disso, vamos conectar os pontos. Como exatamente esse cérebro, em modo de autopreservação, impede a construção de riqueza e o sucesso profissional? Olha, este gráfico ilustra muito bem a diferença. Um cérebro que se sente seguro e conectado opera num estado que permite criatividade, a disposição para tomar riscos calculados e, claro, a habilidade de construir redes de contatos.
Já um cérebro solitário, bom, ele está em modo de defesa. Ele desvia recursos dessas funções de crescimento para funções de proteção, o que resulta num desempenho bem inferior nas áreas que são cruciais para o sucesso. Então, o ponto crucial é este: a solidão cria barreiras concretas. Como construir uma rede de contatos se o cérebro interpreta todo mundo como uma ameaça? Como tomar o risco calculado de abrir um negócio ou fazer um investimento se a mente está programada para se proteger e evitar qualquer perigo? A criatividade, que é tão necessária para resolver problemas complexos, é sufocada pelo foco constante em ameaças. E para piorar, essa mentalidade defensiva pode fazer com que a pessoa pareça fria ou desinteressada, afastando justamente as oportunidades que ela busca. E se as barreiras profissionais já não fossem suficientes, o custo físico é gigantesco. O estresse crônico da solidão é um dos estados mais prejudiciais que um ser humano pode experimentar. Estudos de larga escala mostram que ela é 2 vezes mais mortal que a obesidade e tem um impacto na mortalidade comparável a fumar um maço de cigarros por dia. Ela acelera o envelhecimento e enfraquece todo o sistema imunológico. É muito sério. A boa notícia é que, por ser um ciclo, ele pode ser quebrado. Não é fácil, de jeito nenhum, mas é totalmente possível recuperar o controle e reconfigurar a maneira como o cérebro percebe o mundo. O plano começa com 4 passos. Primeiro, reconhecer. Aceitar que se sentir só é normal. Não há vergonha nisso. Segundo, autoexaminar a atenção. Será que a gente está inconscientemente procurando por provas de rejeição? Terceiro, desafiar ativamente os pensamentos. Será que aquela pessoa realmente teve má intenção? Ou foi a gente que adicionou um significado negativo? E quarto, observar o próprio comportamento. Estamos nos sabotando ao evitar oportunidades de conexão? É preciso fazer essas perguntas com honestidade. A interação com aquele colega foi realmente negativa ou foi neutra e a mente a coloriu com pessimismo? A gente já presume que as pessoas não querem nossa companhia antes mesmo de tentar? Dar aos outros o benefício da dúvida é um ato radical para um cérebro em modo de defesa, mas, acredite, é um passo poderoso para quebrar o ciclo. A solução para um problema tão complexo como este não é um único salto gigante. Na verdade, é um primeiro passo consistente. E o passo mais importante para quebrar o ciclo da solidão é, surpreendentemente, bem simples. É isso. A ação mais poderosa é simplesmente falar com alguém hoje, sem grandes expectativas. Não para resolver tudo de uma vez, mas para exercitar o músculo da conexão. Mandar uma mensagem para um velho amigo, ligar para um familiar, convidar um colega para um café. O objetivo não é o resultado perfeito, mas o simples ato de tentar. A solidão é uma força poderosa, mas, como a gente viu, ela não é uma sentença. Entender seus mecanismos é o primeiro passo para desarmá-la e remover essa barreira do caminho para o sucesso. Se esta análise agregou valor, já sabe, deixe um like e inscreva-se no canal. E fica a pergunta, vocês gostariam numa parte 2? Talvez com estratégias práticas para construir conexões na vida adulta? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui.